Kim Dan é um assassino profissional que acabou sendo transportado para outro mundo depois de sofrer um ataque. Agora ele precisa se tornar mais implacável para retornar ao seu mundo original. A história começa com nosso personagem principal chamado Kim Dan. Em uma das suas rotinas de trabalho ele é avisado que alguém quer destruí-lo e está armando uma emboscada. Kim não liga muito e finaliza o homem. Em seguida ele vai ao encontro do seu cachorro chamado Moon. Depois de acabar com outros homens ele foi comprar algumas comidas para seu animal de estimação. Quando Kim estava no mercado, um assassino se aproximou e disse que hoje era o dia perfeito para ir de base. Parecia que era assim que Kim finalmente ia encontrar Jesus, mas havia uma razão pela qual ele tinha um sentimento ruim sobre hoje. É claro que esse fim era bastante esperado para um assassino, mas ainda assim o protagonista queria revanche. A única coisa que Kim se arrependeu foi de deixar Moon sozinho, mas apesar do disparo ter acertado sua cabeça ele ainda continuou vivo. Kim logo foi capaz de abrir os olhos novamente para ver seu doce Moon, mas de repente também viu um careca aleatório. O protagonista ficou tão assustado que se levantou dando uma cabeçada no careca o mais forte que podia. Ele ainda está usando seu terno e sua cabeça está intacta. Kim se perguntou como ele poderia sobreviver depois de ser acertado na cabeça. Ele pensou que o mais importante era que pelo menos seu cachorrinho estava bem. O cara que levou uma cabeçada se levantou e com a voz trêmula disse que o Salvador finalmente atendeu ao chamado deles. Kim ficou confuso. Em seguida os rugidos de centenas de homens foram ouvidos ao seu redor. Essas pessoas vestiam uniformes pretos e vermelhos. O protagonista ficou ainda mais confuso e se perguntou o que está acontecendo no mundo. De repente um desses fanáticos se aproximou e o chamou de Salvador. Era outro careca, mas dessa vez ele tinha uns pelos no rosto. Ele se apresentou como o primeiro ancião da seita sagrada e seu nome é Daidok. Antes que o protagonista pudesse fazer as centenas de perguntas que passavam por sua mente, o primeiro ancião careca apresentou um pedido. Ele queria que Kim dominasse o Morim do antigo mundo marcial. Esse pedido ridículo que surgiu do nada só intrigou ainda mais Kim. Ao olhar os arredores ele percebeu que estava em uma área montanhosa. A única coisa que o protagonista tinha certeza era que este não é um mundo que ele conhecia, é um lugar chamado Morim que está em outra dimensão e Kim tem que dominar esse chamado Morim. Aparentemente ele foi convocado por esses carecas, mas o protagonista tem dificuldade em acreditar nas coisas que tem ouvido. Depois de processar o choque de aparecer em uma dimensão totalmente diferente ele concluiu que essas pessoas eram totalmente insanas. Kim tirou o celular do bolso às pressas pensando que não poderia lidar com um grupo de loucos, mas logo notou que não tinha sinal. Então ele se virou para aquelas pessoas e exigiu que o mandassem de volta para onde ele estava antes. Ou ele começaria a xingar. O protagonista afirmou para si mesmo que ainda tem que pegar aquele assassino dele. Então o tempo é essencial. Nesse momento os membros da seita sagrada estavam confusos porque não era assim que um salvador deveria se comportar. Kim negou veementemente o título de salvador e insultou o primeiro ancião por ser um careca senil. Kim acrescenta que só queria voltar ao seu mundo. De repente suas queixas foram interrompidas por gargalhadas altas vindas de fora do círculo do culto. Kim cobriu seus ouvidos e uma voz imponente aprovou sua teimosia dizendo que ele tem o espírito perfeito para ser um salvador. A voz também insistiu que o primeiro ancião não é careca por opção, o problema é que o cabelo dele não cresce. Os membros ao redor ficaram chocados com insultos da voz sobre o careca principal. Para eles era um xingamento falar que o cabelo de alguém não cresce. O próprio ancião já estava se irritando. Nesse momento a voz avisou ao protagonista para ter cuidado porque por mais que ele seja chamado de Salvador, zombar desrespeitosamente dos membros da organização não vai acabar bem para ele. Essa voz era do atual líder da seita sagrada e seu nome é Sakion. O protagonista não se intimidou e respondeu que Sarra parece ter cometido um erro, afinal foi ele quem o trouxe aqui sem permissão. Nosso assassino zombou e devolveu o aviso ao líder para falar com cuidado. Kim acrescenta que o que ele fará a seguir vai depender de como os velhos falarem com ele a partir de agora. Ele ainda diz que não terá nenhum problema de mandar Sarra ao inferno. Nesse momento o primeiro ancião careca sentiu a tensão crescente no ar e tentou dissipá-la. Afinal o protagonista estava batendo de frente com o líder da seita. Sarra falou que queria falar mais. Ele queria apresentar um desafio ao suposto salvador. Então disse ao prota que se ele derrotá-lo pode fazer o que quiser. Ele vai até entregar a posição de líder para Kim e ele pode fazer o que quiser. O principal ancião tentou protestar contra essa aposta inaceitável, mas o líder ainda não terminou de falar. Sarra acrescentou que se Kim não o derrotasse ele queria algo em troca. O protagonista nem deixou o velho terminar e rejeitou o desafio.
Ele exigiu que o enviassem de volta ao seu mundo original. De repente seu corpo ficou muito mais pesado com a pressão atmosférica e seus olhos arregalaram. Kim nunca havia experimentado algo assim antes. O líder da seita sagrada não tinha andado um único centímetro. Ele apenas ficou lá projetando uma aura aterrorizante e prometeu mostrar como o submundo realmente parecia. O protagonista, sob tremenda pressão sobrenatural, se sentiu como uma formiga insignificante sendo desprezada. Ele trabalhou como assassino durante a maior parte de sua vida e nunca sentiu tanta pressão. O protagonista começou a pensar que seu oponente era apenas um homem velho, mas Kim, como o principal assassino conhecido como o Diabo da Batalha, foi obrigado a nunca se curvar. Então o protagonista levantou as mãos para se defender. O velho perguntou se ele estava pronto e Kim apenas zombou da pergunta ridícula. Sarah proclamou confiantemente que a arrogância de Kim não duraria muito. Nosso personagem principal estava se cansando de toda a blasfêmia e desafiou o velho a vir em sua direção com força total. O líder da seita não recusaria uma oferta tão generosa. Em menos de um segundo Sarah desapareceu do local em que estava. Foi nesse momento que o protagonista soube que errou muito. O idoso havia fechado a distância entre eles sem ser visto. Em seguida, com o punho cerrado e com força incalculável, ele se dirigia ao prota. Kim não conseguiu reagir, então um golpe limpo caiu em seu estômago. O líder o empurrou com um golpe insondável que desafiou as leis da física e da lógica. Kim se viu plantado no fundo de um muro. Ele teria voado muito mais longe se o muro não tivesse o parado. Seu acidente causou uma forte explosão espalhando poeira e detritos. Ele estava com os olhos arregalados de choque e incredulidade. O líder se aproximou dele desapontado porque seu suposto salvador não consegue nem mesmo evitar um ataque tão básico. Agora eles devem se perguntar se esse homem é realmente seu salvador. Sarro marcou como um lutador genuinamente patético que nem vale a pena enfrentar. Foi quando Mon decidiu começar a morder as calças do velho para defender seu pai ferido. Isso fez com que Kim esquecesse a agonia de seu ferimento. Ele gritou com urgência para Mon fugir e se salvar. Além disso, Kim prometeu acabar com o líder se ele encostasse em seu cachorro, mas infelizmente o cachorrinho foi jogado. Mon havia sido chutado com tanta força que bateu na parede de concreto. O velho já havia virado as costas para o salvador derrotado e fraudulento. Ele mandou o primeiro ancião jogar a fraude na prisão subterrânea e alimentar sua besta. O protagonista gritou que Mon não era uma besta. Na verdade, ele era sua única família. De repente, sua voz ficou estranha e ele reiterou sua ameaça sobre acabar com Sarah caso ele tocasse em seu cachorro. Kim também perguntou ao líder se ele achava que era o mais forte. Nosso garoto achava que o líder de todas essas pessoas não era forte de jeito nenhum. Ele lentamente se levantou e colocou em questão de quem todos acham que detém a maior força do mundo. Talvez alguns respondam que a força está nas mãos de quem tem muito dinheiro e recursos. O primeiro ancião avisou a Kim para parar de entrar nos nervos do mestre. Ele continua dizendo que talvez o mais forte seja simplesmente aquele que possui a maior força bruta. Talvez seja aquele com a faca. Nosso menino responde que não acredita que nenhuma dessas pessoas seja a mais forte. O primeiro ancião e o mestre olharam para Kim. Nosso herói puxa um objeto de forma estranha e pediu a todos que ouvissem bem o que ele estava prestes a dizer. O mais forte do mundo é aquele com arma. De repente uma explosão ressoou em torno da área montanhosa e o cheiro de pólvora encheu o ar. O ancião calvo e o mestre não entenderam o que o protagonista estava dizendo. Então eles apenas ficaram parados ainda tentando descobrir qual era o uso daquele objeto de formato estranho. Em seguida o disparo penetrou na testa do mestre quebrando seu crânio em apenas um milissegundo. O primeiro ancião pergunta curioso sobre o que Kim estava segurando. Nesse momento Sarah desabou no chão sem sinal vital. O líder foi de base aos 64 anos. O ancião calvo não sabia o que fazer nessa situação ridiculamente confusa. O certo é que o suposto salvador fez alguma coisa, mas agora o líder não estava mais vivo. Então, com a liderança transferida para suas mãos, ele ordenou que os membros ao redor atacassem e não deixassem o cara que eliminou seu líder viver. Membros fardados furiosos vieram correndo. Kim recuperou a compostura e recebeu os inimigos com calma. Ele está confiante de que poderia passar por essa debandada humana. Afinal, ele ainda tem mais uma arma. Então o protagonista mirou no exército da seita e começou a chover balas. Os homens foram atingidos com precisão na cabeça. Essa foi a declaração dele de que esses caras tinham mexido com a pessoa errada. Qualquer um que entrasse em seu alcance tinha vida finalizada. O chão abaixo dele estava manchado de líquido vermelho. Kim não se importava com sua contagem de balas, mas ele pretendia deixar a seita sagrada sem homens primeiro. Vendo seus companheiros caírem um por um, o medo começou a se espalhar.
O ancião percebeu que havia cometido um erro ouvindo os apelos desesperados dos homens da seita. Os que estavam na linha de frente imploraram para que o atirador parasse. Kim lembrou que no mundo moderno ele gostava de compartilhar suas crenças com aqueles que se rendem, mas ainda assim ele nocauteou o inimigo enquanto quebrava alguns dentes. No processo o bandido desmaiou antes mesmo de cair no chão. Antes de bater na calçada, Kim agarrou o cara pela cabeça. A revanche sempre foi sua crença férrea. Aos 18 anos o protagonista já era uma figura proeminente nas ruas, temida por muitos e apelidada de demônio da luta. Ele esteve em 282 lutas, com 0 empates, 0 derrotas e 282 vitórias. Ele era o líder de uma gangue de motociclistas e da Aliança Incheon, mas nesta típica luta de gangue sua visão de mundo seria mudada por um estranho. O estranho perguntou se Kim achava que ele era o mais forte e se ele pensava que não havia ninguém por perto que pudesse vencê-lo. O estranho continua dizendo que o mais forte é aquele que ele não será capaz de bater com o punho, um homem que ele não será capaz de nocautear por mais que tente. Kim achava que esse homem não existia e confrontou o estranho perguntando se o careca sabia com quem estava falando. Antes que o protagonista pudesse se gabar de seu recorde, ele sentiu uma dor aguda acompanhada de um rápido estrondo. Ele olhou para baixo e viu sua perna com um grande buraco. Nesse momento o estranho disse que por mais sólido e elegante que seu punho se tornasse, ele nunca seria capaz de vencer um homem com uma arma. Kim se ajoelhou com dor tentando parar o ferimento enquanto perguntava ao estranho por que ele estava sendo alvo assim. O desconhecido revelou que tinha acabado de vir aqui fazer uma oferta. O protagonista grita que ele poderia apenas ter dito isso e não ter atingido sua perna. O estranho riu e brincou que fez isso para demonstrar como é incrível sentir que a vida de qualquer um pode ser decidida com um único aperto de dedo. Kim estava com muita dor e resolveu perguntar ao homem o que queria dele. A oferta do cara era mais como um convite para que o protagonista trabalhasse para ele. O estranho promete fazer dele o homem mais forte do mundo. Nesse momento voltamos para o momento atual e Kim havia parado de disparar. O cano de sua pistola brilhava sob a luz do dia. Ele acertou o ancião careca no ombro esquerdo. Em seguida perguntou quem ele achava que era o homem mais forte. O ancião estava com medo de sofrer o mesmo destino que o líder e por isso admitiu que era impotente. Então daria a Kim o que quisesse apenas para ser poupado. Assim nosso menino foi educadamente escoltado até o quartel-general onde recebeu o assento mais confortável. Nesse momento vemos Kim sentado no trono com uma pistola na mão. Seu terno havia sido substituído por um manto preto e vermelho mais confortável. Kim havia sido coroado novo líder da seita sagrada. O ancião também gentilmente nomeou seu filhote Mon como novo vice-líder da seita. De repente uma bala passa perto da cabeça do primeiro ancião. Quase roçou a orelha dele. Se ele tivesse se movido mais 1 centímetro sua orelha teria sido atingida. Acontece que o protagonista não gostou nada de ser nomeado novo líder. Ele não havia pedido ao careca que fizesse algo assim. Então Kim exigiu ser levado de volta ao seu mundo anterior pois precisava se acabar com o cara que atirou nele no supermercado. Mas Kim estava pedindo o impossível pois nem mesmo o primeiro ancião careca sabia como mandá-lo de volta. É seguro dizer que o protagonista não gostou nada de ouvir essa resposta e ele diz que deveria ter sido informado sobre esse fato essencial antes. Ele enfiou o focinho da pistola contra a cabeça careca do idoso. O protagonista fala que se soubesse que esse cara era inútil ele o teria enviado junto com o líder e todos aqueles cadáveres. Temendo por sua vida mais uma vez o homem se ajoelhou e implorou para que lhe dessem alguns dias para descobrir um método. De alguma forma ele só precisava de um pouco de tempo e prometeu que iria enviá-lo. Kim ficou frustrado e dispensou o ancião da sala. O homem correu para a porta com medo de que o atirador maluco mudasse de ideia. O protagonista sentou-se de volta no trono e pensou sobre sua situação. Ele estava com o celular mas agora era apenas um tijolo inútil sem sinal. De repente esse mesmo telefone começou a tocar misteriosamente em sua mão. Nosso garoto se assustou porque ele tinha certeza de que não estava funcionando antes. De repente ele notou aquela mensagem de spam que recebeu antes de ir ao supermercado. Agora que ele estava lendo não parecia mais spam, mas a partir de agora Kim não poderia mais responder a essa mensagem de texto bizarra. A mensagem de texto diz que o protagonista está atualmente em uma dimensão chamada Murim. Em seguida foi afirmado que havia uma missão que ele precisava completar para voltar à Terra. O objetivo da missão era relativamente fácil. Para simplificar ele teria que conquistar Murim. Haverá uma penalidade se Kim não completar esta missão dentro de 1 ano. A dolorosa penalidade era perder algo precioso para ele. Essa coisa preciosa era ninguém menos que o pequeno Mon. O texto continuou provocando dizendo que o cachorrinho fofo
Não deveria ir de base, então Kim deveria fazer o seu melhor para cumprir sua missão. Em seguida foi enviada uma mensagem de boa sorte com um emoji feliz no final. O protagonista ficou enfurecido e amaldiçoou a mensagem spam. Depois de algum tempo Kim procurou aquele ancião careca. Sem saber que havia entrado na sala, o ancião continuou falando besteira sobre o novo líder da seita por ser um louco e irracional. O protagonista, ao ver as sacolas, perguntou se ele estava indo para algum lugar legal. O careca, ao ouvir sua voz, parecia ser perseguido pelo diabo. Então o ancião insistiu que estava apenas falando do filho e não de Kim. Ele acrescentou que as malas também eram para o filho e insistiu que estava trabalhando duro para encontrar uma maneira de enviar o líder da seita de volta para casa. Depois de um tempo parecia que toda interação entre eles tinha terminado e vemos o careca implorando por sua vida. Ele ainda tentou se rotular como um velho careca para ganhar alguma pena de Kim. O cara continuava a gritar e o protagonista teve que levantar a voz ameaçando batê-lo. De qualquer maneira, ele só veio aqui para informar ao ancião calvo que seus planos haviam mudado. O primeiro ancião não podia acreditar no que estava ouvindo. Esse atirador brutal realmente concordou em cumprir seu papel como salvador e líder da seita e governar o mundo de Murim. O ancião Doc foi às lágrimas ao ouvir isso do salvador que esperavam para cumprir a profecia, mas Kim tinha uma condição. No final vemos o ancião careca reunindo todos os membros no pátio para proclamar as ordens de seu novo senhor. A partir de agora eles não eram mais a seita sagrada, eles agora trabalhariam incondicionalmente sob a bandeira da seita Mon. Ninguém parecia ter problema com isso e todos aplaudiam cantando o novo nome e sob uma nova bandeira e liderança. Lá no fundo tinha um cara que chorava e já estava pensando em fugir, afinal onde todo mundo sabia Mon foi chamado de besta, mas quando viram Mon, eles ficaram apaixonados e suas dúvidas foram lavadas. Do jeito que todo mundo amava Mon, talvez a seita florescesse sob essa nova estrutura. Esse era o pensamento que passava pela cabeça de todos. Restavam apenas 364 dias até que a seita Mon governasse todo o mundo Murim. A notícia de que o líder da seita demoníaca havia mudado rapidamente chegou aos ouvidos das pessoas em lugares altos. O fato de que eles nem são mais chamados de seita sagrada foi um choque para todos. Um homem idoso, exalando dignidade, não conseguia entender por que aquela organização mancharia sua reputação ao se tornar a seita Mon. O líder da seita, com um chamado Gu, sabia uma coisa com certeza: parece que um novo vento está soprando naquele culto falido. Se isso é bom ou ruim ainda está no ar. O líder indagou ao seu subordinado se ainda havia alguma informação sobre o novo líder, mas a única informação que circula é que esse novo líder usa um estranho ataque mágico. Gu não gostou nada daquilo. Subordinado acrescentou que há relatos dizendo que uma pessoa falece toda vez que o novo líder misterioso se move. O líder perguntou que tipo de grande movimento era esse. O subordinado respondeu levantando o dedo do meio e disse que essa é a técnica misteriosa que todo mundo está falando. Dizem que o novo cara move apenas um dedo, mas o líder da seita queria ter certeza se realmente tinha que ser o dedo do meio. O subordinado carece de informações, mas o dedo do meio parecia perfeito para uma técnica que elimina de uma só vez. Enquanto isso, em outro lugar, gritos podiam ser ouvidos do lado de fora. Dun Wang era o quinto ancião da seita sagrada. Ele está protestando porque o protagonista assumiu a liderança só porque eliminou seu antigo líder. Ele acrescenta que uma mudança de liderança não deve ser finalizada sem consultar o outro lado. O segundo ancião, chamado Sheulio, respondeu que é afirmado em sua doutrina que a pessoa mais forte deve ascender à posição de líder, mesmo que esteja escrito nas regras da seita. O quinto ancião ainda se recusa a aceitar essa farsa. Ele era contra todos os salvadores profetizados. O segundo ancião teve que avisá-lo para falar baixo antes que o novo líder ouvisse seu chiado. De repente outra voz ecoou afirmando que estava decepcionado com a forma como as coisas também aconteceram. Do outro lado da mesa está sentado um homem grande. Ele se queixava do quanto se sacrificava em prol da seita sagrada. Até desistiu de tudo, mas agora um estranho se senta no trono sem sua aprovação. Esse cara se chama Yuoki e ele é o quarto ancião da seita sagrada. O segundo ancião permaneceu civilizado, mas disse que aqueles que tinham queixas podem apenas mostrar sua frustração através da força. Mas ele lembrou os dois anciãos que o homem de quem eles estavam reclamando eliminou o líder anterior. Se esses dois correram para ele com esse tipo de atitude, não há como dizer o que pode acontecer. O resultado mais provável é que eles sejam os próximos a ir de base. Os três anciãos rapidamente trocaram uma série de olhares significativos, aparentemente esperando que outros entrassem no plano. Nesse momento Kim entrou no prédio. Ele foi apresentado pelo primeiro ancião careca.
Os outros anciãos se levantaram e receberam Qin com o máximo de hospitalidade que poderiam proporcionar. Os olhos dos anciãos acabaram se desviando para os pés do protagonista, onde o adorável pequeno Mon estava timidamente escondido atrás de seu pai. Liu Ok ficou impressionado com o quão pequeno e fofo o filhote era. Ele perguntou de onde vinha essa besta fofa. Aquelas palavras não caíram bem nos ouvidos do prota. O quarto ancião lentamente se moveu para pegar Mon, mas antes que pudesse se aproximar o suficiente ele ouviu uma voz grave. Para a surpresa de todos, o novo líder bateu com força na cara de Ok. Qin não suporta que as pessoas zombem de Mon, pelo menos foi o que ele achou que aconteceu. Então ele encarou o cara e ordenou que Ok nunca mais abrisse a boca na frente dele. O quarto ancião apenas pediu desculpas. Depois de algum tempo, quando tudo foi resolvido e todos estavam sentados, o primeiro ancião careca propôs o início da reunião de anciãos. Qin sentou-se à mesa com os pés para cima em uma pose preguiçosa. Dot começou informando que a partir de agora eles começariam a conquistar o mundo de Morin. O quinto ancião acha que esse é um bom começo, pois eles podem finalmente recuperar sua antiga e temível reputação. Mas o protagonista avisa que se eles não conseguirem conquistar o Morin dentro de um ano, cada um de seus membros e anciãos terão que ir de base. Então, se quiserem continuar vivos, é melhor que se unem. Para começar, Qin quer ouvir algumas ideias sobre como começar a conquistar o mundo em um ano. O segundo ancião educadamente levantou a mão. Ele estava pronto para argumentar que era impossível conquistar o Morin dentro de um ano, mas ele foi imediatamente interrompido pelo novo líder. Qin o impediu de dizer qualquer coisa e já sentia que esse cara estava apenas tentando dizer que seus objetivos eram irrealistas. Nesse momento, outro ancião irritado bateu na mesa e exigiu que parassem com isso. À medida que o quinto ancião falava, ele apelava para as coisas que já havia falando antes. Wang diz que o protagonista poderia ter derrotado o líder da seita, mas ele não pode simplesmente aceitar isso. Por isso ele fala que se Qin quiser ser reconhecido como líder legítimo por todos na seita, então ele terá que lutar pelo direito de se sentar onde o líder anterior se sentou. Nesse momento, o quinto ancião desafiou Qin para uma luta pela posição de líder do culto. O protagonista perguntou a Wang se ele tinha certeza desse desafio. O ancião avalia que Qin deve ter uma habilidade estranha assim como o líder anterior. Nesse momento, o protagonista já estava verificando sua pistola. Ele não tem muitas balas restantes, então precisa salvar o máximo possível. Esse estranho ato de olhar e mexer debaixo da mesa não escapou da atenção de Wang, mas ele acha que o líder fraudulento deve estar se assustando. O cara está confiante de que o que fez o ex-líder cair não será um problema para ele. O primeiro ancião que viu quão implacável Qin realmente é tentou desanimar o irmão mais novo. Wang caminhou de frente para Qin e começou a fazer caretas enquanto perguntava ao líder se ele estava ficando assustado. Na mente do primeiro ancião, ele já está pensando que esse garoto estava acabado. Qin olhou para cima e a raiva era visível em seu rosto. Não obtendo uma resposta verbal, o quinto ancião continuou a cutucá-lo por uma resposta. Ele até ousou o líder a olhá-lo nos olhos se quisesse dizer algo. Então Qin abriu a boca e calmamente afirmou que não estava com medo, estava apenas procurando sua paz. Nesse momento ele rapidamente apontou para o cara irritante e apertou o gatilho, mas ele deve ter cometido um erro, pois o que ele puxou não era sua arma, foi seu celular que ele erroneamente tirou a coisa errada. Isso não é um feito comum e agora ela quer conhecer seu novo chefe. Então a terceira anciã encerrou sua operação neste lado aleatório do país e se preparou para voltar para a seita. A garota se chama Jin Varen e está muito animada para conhecer Qin. O dia seguinte chegou e parecia que algo errado estava acontecendo com Mon. Ele está rosnando e latindo desde o início da manhã, mas não parece faminto. Acontece que Mon está rosnando para o quinto ancião que está esperando ao lado dos líderes. O protagonista foi pego de surpresa por seu subordinado e no susto acertou seu nariz. Qin justificou sua ação dizendo que foi reflexo. Wang revela que estava apenas como guarda noturno enquanto o prota dormia. Ele está fazendo isso caso alguém tente ameaçar a segurança do líder da seita. Mesmo sem saber, Wang parece mais uma ameaça do que qualquer outra coisa que poderia entrar pelas portas. Depois de ser expulso para fora da sala, o cara saiu desanimado. Depois disso, o primeiro ancião entrou e o protagonista falou que queria reunir todos os anciãos. Horas depois todos estavam presentes. Qin perguntou por que ele é um salvador e por que querem conquistar Morin. O segundo ancião levantou a mão obedientemente e se ofereceu para explicar a história. Uma organização chamada Aliança de Lã comanda o show.
Eles também são conhecidos como a Congregação das Facções Justas, composta por várias seitas e clãs de elite. Eles podem muito bem ser rotulados como os mais poderosos. O problema é que eles viram a seita sagrada como um espinho, a razão para isso é que seu culto prosperava apesar de ter valores e ensinamentos diferentes, mas o tempo passou e o simples ciúme logo se transformou em flechas de tentação apontadas para a seita. A Aliança Lã atacou e eles foram derrotados devido à grande diferença no número de as forças. As chamadas facções justas deram a ordem de eliminar todos os membros da seita sagrada independentemente da idade. Mesmo as crianças não devem ser poupadas de serem esmagadas pelas forças combinadas de clãs e famílias de elite. Assim a seita caiu. Sua fraqueza não atraía apenas as facções justas, mas também as seitas ortodoxas. Isso porque a antiga seita sagrada não pertence nem aos justos nem aos ortodoxos. Eles cresceram com imenso sucesso enquanto simplesmente seguiam suas próprias doutrinas e princípios. Eles sempre tentaram viver em paz, mas seu sucesso os tornou alvo de ódio. E agora, com o Salvador como novo líder da seita, todos estão silenciosamente esperando alcançar a paz. O segundo ancião diz que tudo indica conquistar o mundo em um ano é praticamente impossível. O protagonista pergunta por que ele deveria se importar com a paz deste culto, afinal a unificação é irrealista e as nações modernas nem podem fazer isso. O primeiro ancião explicou que a verdade é que eles não sabem exatamente por que Kim se tornou o escolhido, mas o dia em que foram atacados pela Aliança Morim ele foi encurralado, então tentou apressadamente convencer o assassino de que ele era apenas um trabalhador comum. Mas só de olhar para as roupas dele já ficaria evidente que o primeiro ancião não é comum, então o assassino olhou para ele e de repente um homem vestindo um manto escuro caminhou casualmente ao seu lado. No momento em que o assassino estava prestes a questionar o homem encapuzado exigindo que ele se revelasse, o assassino foi enviado para o Reino das Sombras em um único tapa que fez toda a sua cabeça girar. O primeiro ancião nunca viu nada brutalmente perturbador em sua vida. Então agora ele se virou para implorar ao misterioso homem encapuzado para ser poupado. Insistiu que era apenas um velho que não tinha muito mais tempo de vida, mas o homem encapuzado não o tocou e não chegou perto. O cara apenas jogou um pergaminho nos pés do primeiro ancião e explicou que na data e local escritos no pergaminho o Salvador que unificará o mundo Morim virá, então a seita sagrada deve se preparar bem e acolhê-lo. O primeiro ancião estava confuso. O homem misterioso insistiu que eles entenderiam o que a carta significava quando a lessem. Doc tentou correr atrás do cara perguntando sobre sua identidade, mas ele nunca obteve uma resposta, então ninguém sabe quem é aquele homem misterioso e não tem nenhuma pista. Mas o primeiro ancião pode se lembrar de uma característica. Doc revelou que o homem encapuzado também era careca como ele. Kim percebe a forte ligação entre careca com careca. De qualquer forma parece que aquele homem misterioso foi enviado para cá para um propósito desconhecido. Enquanto a reunião do ancião ainda estava em andamento, um membro da seita fortemente ferido invadiu a sala. Ele pediu desculpas por sua entrada desrespeitosa e abrupta, mas parecia que o líder era necessário do lado de fora. O protagonista rapidamente saiu da sala de reuniões e não gostou nada do que estava vendo. No pátio tinha cadáveres de dezenas e dezenas de seus subordinados. De repente uma voz rouca perguntou se ele era o novo líder da seita chamada Seitamon. O homem expressou suas desculpas pelos guardas que foram eliminados, mas justificou que fez isso pois eles continuaram o impedindo de entrar no local. Esse cara era Jeon Gopun e ficou conhecido como o mestre dos portões da espada fantasma. Ele garantiu ao novo líder para não se preocupar. O protagonista queria ouvir a razão pela qual esse homem fantasmagórico eliminou seus homens e trouxe toda essa gente. Jeon admitiu que sua organização está de olho no declínio da seita sagrada e ele ouviu a notícia de que o antigo líder havia sido eliminado pelo novo rapaz. Jeon tem algum tipo de raiva contra o líder falecido e ele não pode aceitar que seu rival tenha sido eliminado nas mãos de um sem nome. O homem demoníaco não pode simplesmente ficar parado. O protagonista não deu ouvidos a todo aquele vai-vem e apenas insultou Jeon por ter uma língua de cobra tão extraordinariamente longa. O demoníaco não negou que agora o objetivo desta visita violenta está claro. Ele puxou a espada, mas antes que as lâminas fossem desenhadas, um dos subordinados de Jeon se levantou e proclamou que o melhor lutador não precisa participar. Agora que Sarra não está mais para proteger a seita, ele mesmo pode lidar com essas pessoas. Kim perguntou se o bruto estava tentando cortar sua cabeça com aquele machado enorme. O subordinado não demorou muito para se irritar. Quando se trata de arma amaldiçoada, o físico desse cara não é brincadeira. Quando o cara estava prestes a chegar, o prota começava a se sentir incomodado. Ele tentou
Pegar o casaco e teve a percepção grave de que a arma não estava em nenhum lugar. Antes que ele percebesse, o homem já estava a uma distância impressionante. De repente o líquido vermelho foi jorrado no ar. Kim estava surpreendentemente bem. Acontece que Yoko nunca deixará nenhum mal cair sobre seu líder e por isso pulou na frente dele. O quarto ancião levou aquele balanço de machado nos seus braços e alegou que nem chegou a ficar arranhado, mas seus braços estavam com um ferimento bem profundo. O quinto ancião foi despertado pelo heroísmo de Yuo e disse que ele não pode perdoar essas pessoas que não se contentaram em apenas invadir a seita Mon. Eles até ousaram prejudicar o líder. Para Wang este é um pecado grave que deve ser punido. Então ele soltou seu implacável punho e desta vez realmente pousou no rosto do inimigo. Com base na força e impacto que ele entregou, é seguro dizer que o nome extravagante da técnica é justificável. Era tão poderoso que foi sentido até a entrada da seita. Wang está prestes a ir cobrar as dívidas contra o fantasma demoníaco. É certo afirmar que o protagonista teria tido problemas se esses dois anciãos não tivessem o defendido. Ele pensou que Wang era forte, mas esse soco superou suas expectativas. Quem acreditava que talvez se pudesse usá-los bem ele seria capaz de dominar o mundo Morin em pouco tempo. Nesse momento Jeon afirmou que a seita Mon estava fazendo uma escolha tola. Agora eles devem observar cuidadosamente os resultados que sua escolha tola trará. Kim continuou a perguntar ao cara por que sua língua era tão longa. Além disso tem outra coisa que ele quer dizer, mas ele só vai dizer uma vez, por isso é melhor se Jeon ouvir. O protagonista só queria dizer que não evita adversários em busca de luta, mas também não é de poupar a vida deles. Então o protagonista manda Wang e Yuo atacarem. O quinto ancião estava mostrando ativamente porque ele foi apelidado de Vencedor do Tigre. Como anteriormente ele perdeu a luta contra o protagonista, então agora ele está ansioso para mostrar sua verdadeira habilidade em combate. O quinto ancião se esquivou magistralmente de cada ataque crítico sem movimentos desperdiçados e uma vez que entrou em uma faixa confortável para contra-atacar, ele não deixou a chance escapar. Apenas um único soco no estômago seria suficiente para neutralizar esses espadachins escassos. Seu punho era tão letal que poderia causar ferimento interno. Os demais inimigos não se intimidaram e eles pretendiam usar a abertura, mas o quinto ancião lidou eficientemente com os dois ataques com um movimento de giro que aparentemente conjurou um pequeno furacão no meio do pátio. Então ele sentiu outro ataque furtivo vindo de trás. Espadachim estava vindo em sua direção direta. Este vergonhoso ataque furtivo resultou em uma colisão sangrenta. Wang apenas agarrou a lâmina da espada com a mão. O espadachim tolo afirmou que essa espada lhe foi dada por seu pai como uma herança geracional. O quinto ancião exibiu um sorriso presunçoso e apertou ainda mais a lâmina. Ele apertou com tanta força que acabou quebrando a ponta da espada. Em seguida Wang sufocou o homem, fazendo os espadachins feios temerem pelo que estava prestes a acontecer a seguir. O quinto ancião ficou ali sufocando um dos subordinados da espada fantasma. Todos testemunharam o fim mais brutal. O impacto foi tão forte que quebrou o pavimento de concreto no chão. Wang estava bastante satisfeito consigo mesmo. Enquanto estava prestes a ir atrás de mais homens, ele notou que seu companheiro foi atingido com vários ferimentos de lâmina por todo o corpo. De repente outro louco veio para o ataque aparentemente confiante com suas habilidades. Ele sentiu sua espada entrar em contato com a carne, mas não foi capaz de cortar. Yuok disse aos inimigos que eles não podem deixar um único arranhão em seu corpo com esses ataques fracos. Ele continua proclamando isso, mas sua taxa de ferimentos é alarmante. Ao ouvir que estava ferido, o quarto ancião se ofendia e fazia um contra-ataque com os punhos. O cara recebeu um soco livre no rosto e se preparou para o impacto, mas foi surpreendido por não sentir nenhuma dor com o soco. Yuok gritou com o espadachim por olhá-lo estranhamente e perguntou se ele queria apanhar mais. O espadachim pediu uma massagem completa. Isso se deve ao traço oculto do quarto ancião ter as mãos de massagem, tornando seu poder de ataque inexistente. O protagonista viu tudo se desenrolar de cima examinando o campo. Enquanto seus homens de confiança se envolviam no pátio, ele é deixado sozinho em cima das escadas. Alguns membros da seita fantasma conseguiram passar sorrateiramente pelas escadas e eles não podiam acreditar que o homem que se dizia um novo líder de seita estava deixando que eles chegassem tão perto tão facilmente. Eles estão começando a pensar que Kim deve ter usado alguns truques para vencer o líder anterior. A dupla sorrateira avançou bravamente com a intenção de eliminar o protagonista, mas quando eles estavam prestes a correr, uma voz fria gritou por trás. Kim há muito tempo sentiu a presença da dupla e fez seu caminho atrás deles para lançar um contra-ataque desde o início. Esses tolos já estavam olhando na direção errada.
O protagonista rapidamente eliminou torcendo o pescoço do assassino em um movimento rápido. Vocês não devem esquecer que nosso menino é o assassino de aluguel mais bem-sucedido do mundo anterior. Agora resta apenas um assassino sorrateiro para lidar. Depois de ver o pescoço de seu parceiro ser quebrado, o assassino aguçou os sentidos e finalmente sentiu o inimigo vindo de trás. Mas já era tarde demais e o líder da seita já havia atingido sua garganta. O coitado nem chegou a dizer nada. Nesse momento, Kim, equipado com uma faca em sua mão esquerda, perguntou aos intrusos se ele parecia um oponente fácil para eles. Em seguida, o prota correu para atacar os intrusos. Ele exibiu sua proficiência de combate corpo a corpo de forma convincente. Com lâminas em ambas as mãos, Kim mostrou que poderia facilmente acabar com grupos de pessoas. Depois de cortar intrusos, ele queria dar um conselho para aqueles que ainda estavam respirando. Um conselho para a próxima vez que planejam atacar alguém como um assassino. Um dos aspectos mais essenciais do sucesso é conhecer seu oponente. No pátio, o quinto ancião fez uma bagunça com os subordinados da seita fantasma. Parece que as coisas estão lentamente chegando ao fim em seu lado do campo. Mas eles não lidaram com a maior ameaça de todas. Ji-un finalmente se cansou de ver seus homens serem abatidos por Wang e ele pulou para a briga. Felizmente, o quinto ancião conseguiu se esquivar a tempo com seus reflexos e criticou Ji-un por estar recorrendo a pequenos ataques surpresa, uma vergonhosa demonstração de covardia para o líder de uma seita, totalmente constrangedor. Mas no momento em que Wang estava criticando Ji-un por esse comportamento desonroso, ele sentiu uma dor que acabou paralisando todo o seu corpo. Acontece que Ji-un vem desenvolvendo um veneno para o assassinato de Sarah, mas ele não teria pensado que essa arma vil viria a calhar contra o quinto ancião. Agora que Wang estava paralisado, o espadachim fantasmagórico estava livre para ir à loucura com sua lâmina. Ele tinha a intenção de enviar Wang para o lado de seu antigo líder, mas o quinto ancião resistiu um pouco e tentou ao máximo correr até o inimigo. Ele soltou o punho boca de tigre que pousou na própria lâmina. O confronto acabou levando G1 e o quinto ancião a voarem para lados opostos do campo. Wang recupera o controle de seu corpo, mas o veneno restante em seu sistema impede que suas artes interiores atinjam seus punhos. Kim ainda observava no andar de cima com uma expressão grave no rosto. Ele continua batendo nos bolsos procurando por sua arma desaparecida em um momento tão crítico. Ele não tem uma boa sensação sobre isso. Felizmente, Mon pegou a arma de onde seu pai havia deixado e correu enquanto segurava a pistola em sua boca. Ele realmente é um filhote inteligente. O protagonista observa de longe e podia ver que o quinto ancião estava lutando contra a contínua enxurrada de ataques de G1. Lidar com isso seria difícil sem uma arma de alcance. Ainda assim, ele tem que estar atento pois as balas são muito limitadas. Ele não pode se dar ao luxo de desperdiçar munição, mas Kim não pode deixar que uma ameaça como G1 saia daqui. Nesse momento, o protagonista apontava sua arma para o porteiro demoníaco pronto para puxar o gatilho, até que ele notou algo vindo do céu. G1 estava rindo enquanto brigava com o quinto ancião e pensou que o prestígio da antiga seita havia desaparecido. Agora o culto de Mon pertencerá a ele para integrar e reforçar seu portão de espada fantasma. Quando ele estava terminando sua proclamação arrogante, 2 conjuntos de correntes de metal foram enrolados em seu pescoço. 2 mulheres o prendem enquanto estão no ar. Em seguida, a terceira anciã apareceu. Jinvaran estava usando um vestido e empunhando 2 punhais afiados em ambas as mãos. Jeon começou a implorar por sua vida, mas foi um pouco tarde demais para isso. Assim que a anciã pousou no pátio com seus subordinados, o corpo do porteiro demoníaco foi cortado ao meio e caiu no chão. Jin se apresenta como a capitã do Esquadrão de Ferro e a terceira anciã. A garota acrescenta que veio para prestar homenagens ao novo líder adequadamente. Então ela educadamente estendeu sua saudação a Kim. O protagonista, finalmente vendo o terceiro ancião em ação, não pôde deixar de se sentir interessado. Esta mulher parece muito mais útil do que todos os outros anciãos juntos. Ainda assim, este não é um encontro feliz e pacífico. Jin está realmente curiosa sobre o nível das habilidades de seu novo chefe. A veterana capitã assassina não desperdiçou mais um segundo e puxou sua lâmina enquanto cobrava em direção ao líder. Ela queria uma experiência em primeira mão da técnica que venceu o ex-chefe. Kim estava totalmente despreparado para a assassina e parecia que tinha acabado de ser pego com as calças abaixadas, mas quando estava prestes a cortar seu corpo em pedaços, ela se conteve. Aparentemente a garota estava apenas planejando assustar um pouco o novo chefe, mas se deparou com algo muito interessante. O novo líder foi pego de surpresa, mas ainda teve a resposta automática para reagir e bloquear naquela fração de segundo. Então ela teve a ideia de testar se ele poderia parar outro ataque também.
Foi quando Kim a aconselhou a não fazer o que ela estava pensando, pois ele não é tão generoso a ponto de deixar passar 2 ataques sem retaliar. Nesse momento Kim já está com a pistola na mão. A garota tinha ouvido falar sobre essa arma infame que deixou todo mundo tão assustado. Ainda assim ela acha que não basta apenas derrotar o ex-líder e o quinto ancião, então Jin queria verificar e estava prestes a atacar descaradamente, mas algo no fundo de seu coração lhe disse para parar. Ela teve um sentimento que não viveria se atacasse mais uma vez. Dar mais um passo à frente seria o maior erro de sua vida. É como se as chamas do inferno já estivessem a chamando e parecia enfrentar o próprio diabo. Como se o diabo empunhasse uma lâmina e uma arma estranha. Jin sabia que fazer o movimento errado iria acabar com ela. Então ela não ousou mover um músculo sob o olhar vigilante do novo chefe. Nesse momento o primeiro ancião não conseguiu lidar com a tensão e não sabe o que está acontecendo com esses dois, mas ficou tão assustado. De repente Jin balançou suas lâminas e afirmou que entendia como Kim conseguiu chegar ao topo agora. Somente o mais forte de todos pode se tornar o líder da seita, então ela estava apenas tentando fazer sua devida diligência para verificar esse simples fato. Mais uma vez ela pediu sinceras desculpas pelo desrespeito que demonstrou com o líder, o protagonista. Achou essa mulher completamente maluca. Nesse momento vemos o subordinado de Jeon acordando. Ele percebe que desmaiou por um segundo e diz que o inimigo pode ter uma força incrível, mas ele não vai desistir assim. Então o tolo começou a chamar a seita Mon para vir até ele novamente. Ele até se gabou de que o apelido do líder da seita é Espada Cruel. Em seguida disse que Jeon ia destruir todos. O grandalhão continuou falando sobre a força de seu líder, mas parou ao ver o cadáver cortado de Jeon. O homem rapidamente mudou de tom e agora ele está dizendo que essa missão foi uma má ideia desde o início. O fantasma de Jeon apareceu no pátio e apenas assentiu solenemente com a cabeça concordando. Depois de algum tempo o protagonista voltou para seus aposentos. Foi um longo dia, mas de alguma forma conseguiram resolver a situação. Aparentemente isso é apenas o começo, já que o próximo ano será cheio de incidentes como esses. Afinal eles tentarão conquistar Murim. No caminho para a unificação eles sem dúvida vão se deparar com inimigos poderosos, caras que podem enviar pessoas voando com um único soco como o líder da seita anterior. Talvez haja caras que possam dividir a terra com suas espadas como o demônio. Então não é exagero pensar que a próxima pessoa a perder a cabeça pode ser o protagonista, mas esses são pensamentos inúteis no momento e esta noite ele tem Mon para mantê-lo com os pés no chão e motivado. Incapaz de descansar depois de um pensamento tão perturbador, ele procura o primeiro ancião para conversar. Doc dá as boas-vindas ao líder com um grande sorriso. O primeiro ancião fica louco quando está na mesma sala que este homem, mas esta noite Kim só queria perguntar onde pode encontrar informações sobre possíveis inimigos que eles terão que lutar e potenciais artistas com os quais eles podemos contar para o futuro. O primeiro ancião foi pego de surpresa porque esse líder indisciplinado estava realmente fazendo uma pergunta normal e razoável pela primeira vez. Doc pensou um pouco e apresentou a ideia de fazer uma visita ao clã Ao. É um clã formado por pessoas de classe baixa como porteiros, cortesãs e gerentes de restaurantes. Eles são profissionais quando se trata de coletar informações daqui e dali. Claro que você pode chamá-los de ratos que lidam com engano, mas eles são incrivelmente poderosos. O clã Ao pode ter a rede de informação mais extensa da área e eles vendem informações para terceiros. Pode-se dizer que eles são as principais informações. O protagonista perguntou ao primeiro ancião onde ele deveria ir para conhecê-los. Doc ficou surpreso mais uma vez que o príncipe da violência sem sentido realmente queria ir fazer algum negócio arriscado. Quem quer ouvir as informações em primeira mão e fazer seu próprio julgamento sobre o assunto? O primeiro ancião se ofereceu para procurar algumas pessoas para servir como escolta para ele. O protagonista concorda com isso, mas deixa claro que ele não quer que a terceira anciã maluca se junte à sua escolta. Doc avisa que a garota é a que conhece o melhor caminho. O protagonista ainda era contra porque achava Jin louca. De repente o quinto ancião apareceu casualmente ao lado de Kim sem ser detectado. Wang orgulhosamente se ofereceu para guiar o líder. Kim ficou tão surpreso com a presença do quinto ancião que seu primeiro instinto foi dar um soco no fígado de Wang. O ruivo estava no chão e o protagonista exigiu que esse cara fosse banido de sua equipe de escolta também. Depois de algumas horas os preparativos foram eficientes e o líder estava agora a caminho de arranjar algum tipo de acordo com o clã Ao. Dentro da carruagem estava o protagonista e o quinto ancião. O cara aparentemente estava muito animado. Mas Kim lembrou de ter pedido ao primeiro ancião para não incluir esse mano na viagem. Para piorar, até a terceira anciã foi com eles. Jin até está vestida com lindos trajes verdes.
É como se ela estivesse saindo para uma noite adorável na cidade. Antes da viagem, o primeiro ancião levantou a necessidade de pessoas para escoltar o líder até a seita Al. Assim que ele pediu voluntários, o terceiro e quinto anciãos imediatamente levantaram as mãos obedientemente. Doc foi mais uma vez colocado em uma posição difícil. Jin defendeu a si mesmo, explicando que suas missões sempre a levaram para fora dos campos da seita, então é natural que ela vá, já que ela sabe mais sobre o mundo exterior. Além disso, já faz um tempo que ela não sai para comer comida deliciosa e comprar roupas novas. Wang discordou veementemente e acha que ele deve estar presente onde quer que o líder da seita vá. Ele acredita que eles são um só no corpo e na mente. Nem mesmo Jin conseguia levar a sério as coisas que o cara falava. Ela diz que ele nunca esteve no território do clã Ao antes. Wang tentou xingá-la, mas a garota o lembrou que estava acima dele. O quinto ancião nem sabe como chegar ao clã, mas está confiante de que conseguirá de alguma forma. Doc ficou calado. Agora o protagonista ficou no pior cenário na cabeça dele e ainda mantinha sua sanidade mental pensando em destruir Doc quando voltar. Nesse momento, o cara da carruagem informou que estava ficando tarde e que seria melhor para eles passarem a noite na cidade. Eles foram recebidos pela visão de um movimentado distrito comercial com vários bêbados perambulando pelo local. O protagonista foi direto para uma pousada e foi recebido por um funcionário. O quinto ancião pediu alguns quartos para passar a noite e algumas comidas e bebidas. Kim pediu caldo de osso de porco estilo coreano com arroz. O funcionário tomou nota de seus pedidos e garantiu que todas as suas necessidades seriam atendidas. Nesse momento, um grupo de jovens entrou na pousada como se fossem donos do local. Eles são um grupo de discípulos da primeira geração de Kunlun. Um dos caras exige saber se a pousada tem bebidas e quartos vazios. Gil afirmou que eles vão levar tudo. O funcionário humildemente se desculpou porque os convidados que estavam no saguão já haviam tomado os últimos quartos. Geo se aproximou do rosto do protagonista perguntando se Kim sabia quem ele era. O cara mais uma vez insistiu que eles estariam tomando os quartos e Kim deveria encontrar outro lugar para ficar. De repente, Geo notou alguém atrás do homem com quem ele estava falando e colocou os olhos na beleza inigualável de Jin. Foi paixão à primeira vista. Ele nunca teria pensado que havia uma beleza tão celestial nesta cidade e imediatamente mudou sua atenção para ela, fazendo perguntas intrusivas. Em seguida, Geo se apresentou como um discípulo de primeira geração da grande seita Kunlun. O cara acrescentou que uma beleza como ela não deveria estar em trajes de classe baixa, então é melhor ela passar a noite com um discípulo de primeira geração. Nesse momento, o quinto ancião estava prestes a explodir de raiva e com certeza teria destruído esses mimados se não fosse pelo fato deles serem membros da seita Kunlun. A briga só pôde ser interrompida por um homem. O segundo ancião havia avisado ao Wang para não arrumar briga. Além disso, nenhuma seita deveria saber que eles estavam indo ao encontro do clã Ao. Por isso pediu que o quinto ancião não arrumasse problemas. Nesse momento, Wang não aguenta mais e prefere sair desse lugar para encontrar outra pousada. Geo notou que o rosto do quinto ancião estava fazendo careta e perguntou se ele tinha alguma reclamação. De repente, Geo levou um golpe fatal no seu brinquedo e caiu no chão. Kim-gun estava diante da vítima com uma expressão grave e Geo foi enrolado em agonia enquanto ainda tentava dizer que tinha um alto status. Essas palavras, em vez de assustá-los, só valeu de piada. Então o protagonista deu mais um chute, desta vez foi direto no queixo. Kim deve ter injetado um pouco de força naquele chute, o suficiente para fazer o tolo bêbado voar por todos os saguões. O protagonista diz que se essa seita Kunlun é tão poderosa, ele esperaria de bom grado que os rapazes chamassem seus caras. Ele também estará esperando por aquela comida que ele pediu há um tempo atrás. O quinto ancião pode ser um pouco burro, mas percebe que eles simplesmente falharam. Afinal, a única condição desta viagem é não deixar o inimigo saber onde eles estão. Mas agora Wang olha para o discípulo nocauteado e começou a aceitar o fato de que eles estavam realmente ferrados.